Alô, vamos dar continuidade à nossa jornada. Estamos quase acabando os episódios, mas ainda temos mais 2 episódios. Hoje nós vamos para o episódio 27. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre renovação. Educar para renovar. Nós temos muita dificuldade de sair das nossas amarras do passado. E para nós podermos ganhar novos rumos, renovar o nosso espírito, nós precisamos trabalhar a nossa vontade, a nossa consciência e a aprendizagem que estamos tendo no dia a dia, na nossa encarnação, vai ajudar a trazer essa bagagem que nós já viemos tendo em várias encarnações. Vamos ver como é que isso vai funcionar no nosso projeto evolutivo, né? Nós estamos com um projeto evolutivo, é a nossa proposta de vida, né? Vamos caminhando lentamente, cada um dentro de um ritmo, mas a proposta de vida do espírito é chegar à angelitude. E nós temos vários projetos metidos nisso, muitas vezes embolamos os projetos, e é por isso que muitas vezes não saímos do lugar, porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo, e ficamos presos, às vezes, a projetos mais materiais do que espirituais, então isso atrasa mais o nosso percurso evolutivo. Vamos ver, então, como é que funciona essa educação para a renovação. Episódio 27. Vou voltar aqui um pouquinho atrás para vocês verem essa figura. É uma pessoa que está buscando a liberdade. Vocês veem lá os pássaros soltos. Ele está caminhando na direção da plenitude. Vejam que o caminho dele não é reto. O caminho dele não é horizontal. O caminho dele é vertical. E ele está olhando para onde? Para o chão? Também não. Ele está olhando para frente. Ele está visualizando o futuro dele. Vamos guardar essa imagem para ver se nós, na vida, andamos olhando para frente ou andamos olhando para o chão. Será que nós olhamos a nossa proposta de hoje como sendo a preparação do nosso futuro? Renovar é isso. É ver o que eu estou fazendo hoje com visão ao meu futuro. Então, nós já vimos em outras falas desses episódios que a vida universal é dinâmica. Mudanças, transformações, mudanças de estado, deslocamentos, são constantes. Nós estamos sempre evoluindo, não só a espécie humana. Todas as espécies evoluíram já até hoje. Todo o universo evolui. A ciência evolui, a cibernética evolui, a filosofia vai evoluindo, porque cada vez vai questionando mais coisas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar para essas mudanças. Do nascimento à morte, da encarnação à desencarnação, nós estamos sempre nos modificando. Seja do ponto de vista somático, corpo, como também do ponto de vista psíquico, que é a questão emocional, como também do espiritual, que está lá, trazendo a nossa mente, a nossa vontade e a bagagem encarnatória. Emocional e moral são 2 artifícios, atributos que o espírito precisa para lidar com essas mudanças. Porque muitas vezes as pessoas são tão ortodoxas, conservadoras, que quando tem qualquer mudança, elas se desestruturam completamente. Nada permanece exatamente como no momento anterior. Nada. Vocês já olharam para o rio e perceberam que as águas do rio não são nunca as mesmas? Se você não consegue pisar na mesma água do rio sempre, como é que você vai questionar
que tudo não está sempre se modificando. Heráclito ensinava: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, exatamente porque tudo está em mudança. A própria história humana tem registrado casos de profunda mudança na vida de criaturas mais célebres, que estão já em condições de cultura, de aprendizado, até já passando aprendizado. Essas pessoas também se modificam. Essas mudanças, elas têm sempre algum fato em comum, um acidente, uma proposta de risco de vida, uma enfermidade, e sempre acaba trazendo alguma coisa para questionar, para a pessoa pensar sobre isso. Caramba, estou aqui, estava lá, vivendo um mundo sorridente, e agora estou aqui, sofri um acidente, estou em casa, deitado, olhando para o céu, olhando para as estrelas. Isso se tiver janela, porque senão fica olhando para o teto do quarto. Para que isso? Para que você comece a pensar: que sacudida é essa que eu estou levando? É o produto, justamente, que antecipa toda a fase de mudança que eu preciso. Em determinados momentos da nossa existência, nós tivemos, às vezes, modificações radicais. Aí encontramos com pessoas e assim: caramba, você está mudado. Por quê? Depois da morte de não sei quem, depois daquele baque que eu tive, fiquei internada, estou no CTI. A vida nunca mais foi a mesma. E a gente, às vezes, espera a dor, né? Para poder fazer essas mudanças. Todo mundo acabou também saindo de um comportamento para outro em relação à sua vida anterior. Esse comportamento foi se diferenciando. Muito despertamento aconteceu em função de dores, em função de choques, em função de surpresas da vida. Mais propriamente, isso é um realinhamento da nossa existência. Um fato excepcional, né? Uma coisa, um choque, ou um insight, eureka, descobri. Poxa, eu estava no marasmo, de repente dormi, veio uma ideia. Às vezes até sonhos mesmo, né? Muitas pessoas desdobram, encontram com guias que dão conselho. A pessoa, por exemplo, que teve experiência de quase morte, que é aquele momento em que você entra em coma e você entra num túnel que vê uma luzinha e você vai direcionando para aquela luz, de repente encontra uma pessoa e diz assim: ó, ainda não está na hora. Mas você vai fazer um exame de consciência aqui. Olha como é que você está fazendo, olha como é que está seu trabalho. E a pessoa vai analisando e diz: realmente, eu não sou uma criatura legal, não. Então você vai voltar e vai repensar no seu comportamento. E aí, quando ela volta, e ela volta a trabalhar, aquela pessoa está completamente diferente. Está mais dócil, está mais cordata, está mais compassiva, está mais humilde. Caramba, o que aconteceu? Olha, foi a internação dele. Depois que saiu do hospital, saiu assim, ó. Ninguém conhece mais. Pois é. Descobriram, através dessas vivências, esse quadro de responsabilidades e de deveres que ele não estava assumindo diante do outro. Estava assumindo diante do trabalho. Sim, o trabalho estava maravilhoso. Mas o outro, a relação com o outro, estava deixando a desejar. Então, essa ação pedagógica, que faz parte desse advento de Cristo, ensinamentos, exemplos, é primordial para essas transformações. É uma ação pedagógica. Você tirar a pessoa do momento, daquele circuito que ele está vivendo, e fazer com que ele pare e olhe para o teto. André Luiz chama isso de dor ajuda. É aquela pessoa que está sempre achando que ninguém vai poder substituir, então ele tem que pegar um trabalho, ele não pode deixar ele trabalhar, ele tem que fazer, não tem ninguém para pegar isso. Tá bom, sai, vai lá para a doencinha. E aí, quando ele volta para o trabalho, engraçado, não é que aquilo andou?
Não parou, não. Alguém pegou, destrinchou e deu prosseguimento. E assim é. Ninguém é insubstituível. Jesus representa, então, o início da era do Espírito, a era racional. O homem aprendeu a refletir sobre si mesmo, seus atos, suas consequências. Jesus está sempre apontou para vários que passaram no circuito dele sobre isso. Olha o que você está fazendo, olha a trave no teu olho, quem é que não tem pecado? E assim ele foi chamando a atenção de várias pessoas, chamando lá os é, santos lá dentro do templo de hipócritas. Poxa, tá só o Senhor, Senhor, Senhor e não faz nada? E os mendigos na porta pedindo ajuda e eles não davam? Isso é porque eles eram cristãos, né? Se achavam cristãos. Então, Jesus trouxe esse humanismo concreto. A criatura humana dirige o processo de interiorização, tomando consciência de si mesmo. Esse é o humanismo concreto, você e você mesmo. É você o herdeiro daquilo que você fizer. Você vai olhar para dentro de você, tomar consciência de quem você é e refletir sobre o próximo passo. Porque o próximo passo é o seu futuro. E o seu futuro só você pertence. Então nós temos, sim, nós somos inteligentes, nós temos sensibilidade, nós somos perfectíveis, nós temos vontade própria, memória, livre-arbítrio, mediunidade, são vários atributos que vão sendo trazidos para nós, cada vez mais evoluindo, para que nós possamos ter esse papel de tomar consciência de quem somos, para onde vamos, que responsabilidades nós temos, qual é o nosso dever consciencial nessa história toda de evolução. Vemos então que o cristianismo ele é responsável por esses exemplos de transformação da realidade. O indivíduo passa de um estado ao outro, de uma situação menor a uma outra maior. Mas o cristianismo do advento de Cristo, depois que Jesus veio, porque antes tinham ensinamento, tinham, mas ninguém conseguia entender. Não tínhamos ouvido para ouvir. Essas mudanças, na maioria delas, representam a passagem de uma conduta ligada às práticas do mundo, parte material, para outro contorno nitidamente espiritual. E aí a pessoa vai se distanciando dessas coisas transitórias. Cada vez que ela vai se distanciando, ela vai assumindo maior a sua identidade. Ela vai liberando uma consciência em que ela não se abala mais com as coisas do mundo, porque ela consegue perceber que ela está no mundo, mas que ela não é desse mundo. E isso é a grande chave que Paulo nos trouxe. Estar no mundo, sem ser do mundo. Mas para isso, eu preciso buscar esse distanciamento. Enquanto eu der mais a César do que a Deus, não vai adiantar. Permanecer, então, o indivíduo ligado ao mundo, ele pode, a respeito de manutenção, ele tem um trânsito na sociedade e ele tem que viver na sociedade. Então, essas coisas ficam realmente precisando dar atenção. Você tem um emprego, você tem uma família, você tem uma casa para cuidar, para gerenciar, né? Muitas vezes empresas grandes gerenciadas. Mas eu não posso me dedicar a coisas só materiais. Eu preciso também das tarefas do espírito. Eu também não posso chegar e renunciar a nós mesmos, não podemos nos renunciar e nos dedicar inteiramente ao próximo. Também é uma questão que não cabe quando eu tenho que cuidar da minha manutenção, quando eu tenho que transitar na sociedade. Então, eu não posso nem só a Deus, nem só a mamão. Eu tenho que equilibrar enquanto eu estou no momento reencarnatório. Saulo, nascido em Tarso, foi o grande arauto do judaísmo e tinha uma bagagem cultural e espiritual. Ele era defensor intransigente das antigas tradições judaicas. Os cristãos, ainda ignorantes, seguiam um simples carpinteiro.
e apareceram como elementos indesejáveis. Só mereciam ser eliminados sumariamente. Saulo olhava para os cristãos, ignorantes, não entendia o que aquele carpinteiro poderia ser tão notável para eles. E aí? Por que eu vou ficar alimentando isso? Por que esses cristãos não estão seguindo as tradições judaicas? E começou a perseguir os cristãos, consequentemente, Jesus. Foi justamente no curso dessa atividade predatória de Paulo, a perseguição aos seguidores do Mestre, no caminho de Damasco, ele encontrou a motivação para iniciar sua missão cristã. Ficou cego, não conseguia ver a luz de Jesus que apareceu na frente dele. E nesse momento, o encontro representou para ele o raiar de um novo dia. Aquela longa estrada da vida espiritual que ele ia traçar daquele momento em diante. O mestre perguntou a ele: Senhor, o que queres que eu faça? Ele perguntou ao mestre, desculpe. Senhor, o que queres que eu faça? Paulo, com a conotação de pouco, pequeno, né? O nome dele era Saulo, mas ele se tornou Paulo, que ele assumiu a condição do vaso escolhido. A conotação do nome dele é a conotação de ser pequeno, pouco. Ele então se ofereceu para o mestre: Senhor, o que queres que eu faça? Ali ele já se dobrou ao mestre. Ele já se dobrou ao novo cristianismo. Passou a ser o grande mensageiro das ideias cristãs, o magnífico apóstolo dos gentios. Então a transformação dele foi a partir da cegueira. Quando ele viu aquela luz imensa na frente dele, ele viu que não suportaria se ignorasse toda aquela luminosidade. Aurelius Augustinus, sabem quem é? Conhecidíssimo nosso, conhecido como Santo Agostinho, filho de Santa Mônica. Esse foi outro que teve uma modificação brutal. Sua juventude era agitada, conheceu prazeres da carne, vivendo exclusivamente para o mundo. A mãe dele sofreu muito. Quando ele buscava um sentido para a vida, passou na porta da Catedral de Milão, onde encontrou Ambrósio, que depois foi chamado de Santo Ambrósio. Ao ouvir o sermão do padre, teve sua atenção despertada. A partir daí, ele olhou uma nova realidade e se tornou fundador da patrística em um dos primeiros articuladores da filosofia do cristianismo, inspirado em Platão. É uma nova realidade filosófica que ele fundou, né? Nessa época, como ele estava olhando novamente para o mundo espiritual, que ele já tinha fugido do mundo espiritual um tempo. Sua preocupação era conhecer Deus e a alma, vendo nessa dualidade os fundamentos da vida humana. Descobriu, mediante muitas reflexões, a via de inferioridade, o caminho da autoconsciência. Então eu vou buscar esse caminho que ele estava seguindo, ele foi olhando, e nesse momento ele tomou consciência realmente que ele estava andando nessa via de inferioridade. Não queiras sair, mas volta para dentro de ti. A verdade habita no interior do homem. Ele descobriu isso. Não adianta, se nós não voltarmos para dentro de nós não vamos descobrir que caminho nós estamos trilhando. Se é uma via da inferioridade ou se é uma via da espiritualidade. Considerado, então, filósofo da inquietação humana, porque ele fez de tudo para fazer a sua própria renovação. Fez sua experiência ponto de apoio para a busca da verdade. A busca da verdade passou a ser essa experiência que ele teve do caminho da autoconsciência. Mas foi a compreensão acerca da existência de Deus que fez que ele transcendesse esses limites da existência humana e se projetasse rumo a um destino grandioso que o aguardava. Hoje, filósofo que deu várias instruções para nós. Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus
e as confissões. As confissões, ele mostra os detalhes da existência dele, as nuances todas por onde ele passou, as rebeldias, o sofrimento da mãe dele em cima disso. Depois, com o advento do Espiritismo, ele ressurge, integrando toda a egrégora do Espírito da Verdade e nos trouxe um ensinamento grandioso no campo da transformação moral, à luz do Evangelho de Jesus. Trouxe o fundamento do conhece-te a ti mesmo. Falando para Kardec, quando Kardec perguntou como é que o homem pode acelerar esse processo todo de evolução. E ele disse, através, conhece-te a ti mesmo. E ele explicou, como é que faz isso? Todas as noites, quando eu chegar em casa, eu me interrogo, como é que eu fui durante o dia? Será que eu dei conta daquilo que o próximo gostaria de ter recebido? Será que eu não fugi demais do meu equilíbrio com as leis? Será que eu utilizei comportamentos contrários à minha própria existência? Então, no fundo, ele pergunta, será que eu realmente pude amar ao próximo como Jesus ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a mim mesmo, para que eu possa trazer todo esse amor para o próximo? Todas as noites, deitadinho no travesseiro, fazer essas interrogações. No dia seguinte, você tem bagagem para se modificar. Ou então, se não tiver acontecido nada e você tiver seguido todo o caminho num processo lento, mais suave, mais sério, não tiver nada que pudesse fazer com que eu tivesse que voltar atrás, aí eu vou dormir tranquilo. Puxa, o dia foi ótimo, maravilhoso. Francisco de Assis também teve os primeiros tempos no seio de uma família riquíssima, o pai dele era muito rico. Na juventude, ele já se manifestava desapegado do dinheiro. E ele ficava muito compassivo com os pobres e os doentes. Inconformado com as injustiças, com a hipocrisia, renunciou ao conforto da convivência familiar, fez votos de pobreza. Trouxe jovens que tinham a visão idêntica dele e fundou uma ordem religiosa, dedicando-se a praticar o amor ao próximo e a caridade. Chamado pobrezinho de Assis, fez do mundo o seu lar, dos homens seus irmãos, amando flores e animais com igual ternura. Ele conversava com os animais, ele entendia a linguagem dos animais, de tão próximo que ele estava da sensibilidade com a natureza. Nos evangelhos encontramos personagens notáveis também que tiveram contato com Jesus e sofreram mudanças radicais em suas existências. Maria de Magdala, Zaqueu, outros também foram convocados por intervenção do mestre, como Lázaro. Levanta, ainda tem muito tempo para você caminhar, né? Nicodemos, se não nascer de novo, não iremos cumprir a nossa evolução. E o centurião romano, entre tantos, que realmente passaram pelo caminho do mestre. Mas houve que se fez jogado. Não aceitou a proposta do Nazareno como jovem rico. Então, aquele que não quis segui-lo, e Jesus disse, vá, se desfaz daquilo que você tem e venha comigo. O que é certo é que a missão de Cristo envolveu inúmeros casos de renovação, que você via a criatura passando da vivência mundana à vivência espiritual, como o caso de Santo Agostinho, de Maria de Magdala, do Zaqueu. Nicodemos era considerado um sábio dentro da igreja, no entanto, ele não se conformava. Como é que pode uma pessoa velha entrar na barriga de uma mãe? E aí, Jesus disse para ele, você que é dono da lei,
que é conhecedor da lei, não sabe, não vou ser eu que vou te dizer. Então, há fatos extraordinários que mostraram esse despertamento. E esse processo vale para todos nós? Quando trilhamos caminhos semelhantes aos deles, nos afastando geralmente do traçado sublime que nos é oferecido pelo plano divino da criação, passamos pelo choque, por um fato extraordinário que vamos chamando a atenção e nos leva à reflexão, no sentido de avaliar nossa existência. Então, todos eles estavam andando por caminhos muito ruins, afastados desse plano sublime, e foram todos chamados através de um fato, através de um choque, através de uma dor. Todos nós passamos por isso. Somos chamados por um baque, por um choque. Aí, quando começamos a analisar o comportamento, aí começamos a perceber que precisamos assumir um novo projeto de vida com características opostas a tudo aquilo que vínhamos realizando. Isso vai fazer com que esse sentido de avaliação possa fazer com que eu modifique a minha trajetória. Quando você tem uma evolução mediana, é claro que não tem necessidade de você dar passos largos para a renovação. Todos nós temos um movimento, temos um tempo hábil para dar o passo. A renovação ela é referente a essa questão individual. A individualidade faz parte disso. Se uma pessoa tem um pouco mais de aceleração do conhecimento, da cultura, já tem uma bagagem maior do passado, ela vai andar mais rápido quando ela tiver esse clique. Há outras que não têm, vão aos pouquinhos, vão fazendo a sua trajetória aos poucos. Muitas vezes, um acidente, um traumatismo, é justamente o que vai colocar a criatura nesse limiar de uma nova existência, de uma trajetória mais gloriosa. O maior de todos os exemplos, extraordinário modelo para a criatura humana, sem sombra de dúvida, foi quem? Jesus. Sempre em harmonia com o Pai, ministrou exemplos de amor ao próximo, de submissão ao pensamento divino, de respeito ao livre-arbítrio dos homens. Um espírito que se aproxima muito do Cristo em termos de exemplificação foi Sócrates, que teve uma existência extremamente virtuosa. Jamais se afastou da viga mestra da conduta reta e sábia. Mas mexeu muito com a sociedade. Baqueou muito os homens de poder. E ele conversava muito com os jovens. Então, ele teve que ser afastado. Foi preso. Ensinou, então, aos homens a mergulhar em si mesmos, a se descobrir. Foi isso que fez com que o Sócrates acabasse sendo preso, porque ele começou a dar consciência para os jovens. E isso foi mortal para ele. Mas vejam que ele tinha tanta consciência de quem ele era e dos ensinamentos dele, que perguntaram a ele se ele não queria fugir daquilo ali. Eles arranjavam todos os critérios para ele sair da prisão. Ele falou que não. Mas você vai morrer, você tem que tomar cicuta para morrer. Ele falou, não tem problema morrer. Quem vai é o Sócrates. Mas as ideias estão aí. As ideias já estão sendo compartilhadas. E é isso que ele preocupa. É deixar o legado. Se você vai sair antes do que você acha que é o tempo, e nunca é, está tudo mais ou menos equilibrado no universo, você foi, é porque tinha que ir. Então ele mostrou exemplo de coragem, de dignidade, de coerência, com tudo aquilo que ele ensinava dentro dessa jornada missionária, quando se aproximava
o instante da partida para outra vida. Exemplos de grande valor se espelham a nobreza dos caráteres dos espíritos. Proporcionaram e estão sempre nos mostrando, a despeito de adversidades enfrentadas por ele. Há momentos que a gente sente faltar nossas forças, mas há coisas inevitáveis, que normalmente são respostas dos nossos próprios atos. E não adianta resistir. Mesmo assim, nunca faltará amparo, incutindo-nos coragem, calma, compreensão, confiança nos desígnios superiores. Foi assim que, apesar da rebeldia toda, Miguel Ângelo foi capaz de produzir obras que figuram até hoje entre os maiores da expressão artística da Terra. A despeito dessa jovialidade, também Joana d'Arc deu mostras de extraordinária maturidade. Enfrentou com superioridade aqueles algozes que a condenavam. Da mesma forma, outros arrancaram do seu interior a força de exemplificação, somada com o amparo da espiritualidade superior. Páginas de livros foram escritas, obras de arte foram promulgadas. Tudo isso enriquecendo a cultura humana. Histórias que todos deveriam conhecer para ter aí um ponto de referência, uma inspiração luminosa, porque Romain de Rolland falou: as grandes almas são como os altos cimos, bate o vento, as nuvens os rodeiam, mas ali se respira melhor e mais profundamente do que em qualquer parte. A renovação é necessária para que o homem novo ocupe o seu corpo, o homem velho desapareça do cenário, passando a ser apenas uma lembrança que vai esmaecendo pouco a pouco até desaparecer completamente no espelho retrovisor do espelho. Quando você olha, está lá o homem novo. Dê bom dia a ele todo dia, ele está sempre se renovando dia após dia. Não chore pela ausência do homem velho. É importante que a gente consiga entender esse cenário. Como bem entendeu o grande apóstolo, o processo completou-se no momento da partida do Mestre. Sabendo nós que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Na verdade, nessa linha de evolução, cada homem novo está fadado a tornar-se homem velho, a ser ultrapassado, até que o espírito atinja as culminâncias de sua marcha. E quando tiver alcançado a perfeição, o estado de espíritos puros, verá que não se encerra em definitivo o trabalho. Vai se habilitando cada vez mais para tarefas mais grandiosas nessa paisagem cósmica. O espírito plenamente educado se entrosa perfeitamente com o pensamento de Criador e está pronto para servi-lo diretamente. E aí sim ele vai completar todo o seu processo de cocriação junto com outros que estarão lá também. Esse processo educativo do espírito não se detém. Prossiga. Não pare. Sempre em marcha ascendente. Lembra a escadinha daquele rapaz lá do primeiro quadro? Não basta reclamar da escuridão. É imprescindível fazer-se luz. Porque a escuridão é sua. E você tem a luz. Por que não acende a luz? Por que não ilumina essa escuridão? Afinal, o apóstolo Paulo ensinou na carta endereçada aos Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Não se pode caminhar com os olhos fixos no chão. É imprescindível que se projete nas alturas para o engrandecimento da alma, para o cultivo dos valores supremos da vida, cada qual com sua tarefa,
cada um com sua missão. Pequeno ou grande, não importa. Todos, na verdade, estão voltados para um só objetivo: educação do espírito, que se faz pouco a pouco, passo a passo, degrau a degrau. A cada dia sua lição, a cada oportunidade um aprendizado, em cada situação uma disciplina, em cada semelhante um professor. Importante de tudo é olhar para frente, divisar o futuro, não se fixar no passado, como bem entendeu o apóstolo dos gentios. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Pois a marcha do espírito é sempre crescente e ascendente. Em outro momento, ele mesmo viria dizer: a noite passa e o dia é chegado. A noite é passada, o dia é chegado. Numa clara referência à necessidade de ultrapassar, de conquistar a felicidade almejada, passar das trevas da ignorância para a luz da verdade, é o voo da água, da águia. É o voo da águia, altaneiro, libertador. A história da águia que vai lá para o alto da montanha para trocar o bico e ela fica batendo na pedra até que vai nascendo outro bico e ela voa em direção ao sol. É o único pássaro que consegue olhar o sol, que ele olha nessa direção. Nós precisamos olhar o sol. Precisamos ver que o sol, a luz do sol, vai tirar de dentro de nós a luz que temos. Vamos fazer o bem, sim. Você é capaz. Mas agora. O próprio crescimento não pode parar para que você não se detenha. Então, renovação é possível se curar no lugar em que te adoeceu. Busque uma renovação de pessoas e sentimentos. Você está lá, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas que você adoeceu, não é ali que você vai buscar renovação. Vocês perceberam como é que é muito sutil o nosso caminho? De altos, de baixos, paradas, observações, meditações. A cada passo, eu posso dar um passo à frente e não ficar martelando no mesmo lugar, agarrado às coisas do passado. Mas isso estava tão bom. Mas como? Isso aqui foi o que fiz, agora eu tenho que desfazer tudo isso? Sim, para colocar coisas melhores. Seja esse terreno fértil, que planta toda hora alguma coisa bonita. Vamos ver se os depoimentos de vocês fizeram com que vocês parassem hoje e analisassem o caminho que estão seguindo. Qual o passo que vocês vão dar amanhã para a renovação? Dê um, não importa. Dê meio, não importa. Eu sei que alguns vão dar mais, mas o importante é você se mexer. O importante é você garantir a sua saúde espiritual. Nessa caminhada, olhai para frente. Marcha, como Jesus fala, olhando para cima, olhando para frente, vislumbrando aonde você quer chegar. Projeto a projeto, vamos alcançando o nosso potencial. Projeto a projeto, nós vamos alinhando o nosso propósito de vida. Não esqueçam, somos espíritos eternos. Portanto, vamos trabalhar eternamente para chegarmos integrados à plenitude. São indivíduos diferentes, são, e por isso é muito mais rico você juntar pessoas naquele fecho que tem qualidades diferentes do que tudo igualzinho sempre.
Pense nisso. Fique com Deus.